Seja bem-vindo. Está começando o podcast Pelo Amor de Deus. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Tá no ar! Pelo amor de Deus, episódio número 1. Meu nome é Ed The Drummer, eu tô aqui com o João. Opa João, tranquilo? Tudo bem, tranquilo, né? Estamos aí começando a temporada 2013, iniciando os trabalhos, né? Pleno abril, porque diz que o ano só começa depois do carnaval, né? Então hoje a gente tá iniciando aí. Só que depois do carnaval é março. É março, né? Então, como você vê, então totalmente perdido aqui, organizando as pautas, mas a ideia é essa, né? É devagarinho. É devagarinho, ir se organizando e começar o ano de 2013 a todo vapor, juntamente com a Aline, que está aqui hoje também. Muito bem, João, eu estou representando muito bem a classe das meninas que fazem podcast, pelo amor de Deus. Até agora o clube contém eu e a Mirella, mas estamos aí, firmes e fortes. Porque depois do carnaval, como o ano começou, a gente já estava cansado de ter umas férias. Então agora não tem onde estar. Então é isso, depois de um período de teste, nós vamos começar direitinho todo esse projeto, vamos ver se vai dar certo agora. Quer dizer, não que não deu certo antes, mas antes era só fase beta. É, nova temporada, né? Isso, agora começa de verdade, então tudo certinho. Provavelmente esse podcast não vai estar no ar em abril ainda, mas saibam que quando vocês estiverem escutando esse podcast, quer dizer que tá tudo certo. Então, caso a gente der uma manchete agora, provavelmente a notícia vai estar desatualizada, né? Mas a gente vai citar que é uma manchete do mês de abril. É, mas daí não vamos falar nada, né? Não vamos deixar. O pessoal hoje tem recursos para ver o que aconteceu no mês de abril, eles conseguem pesquisar de outras fontes, né? Isso aí. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre vazio. Vazio, que é algo muito presente na vida das pessoas, não é? É algo que acredito que muitas pessoas não entendam o que é esse vazio e nem sabem que existe esse vazio. Exatamente. Né? Tá beleza, Edson! Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o vazio, então, que é algo muito recorrente na vida de todas as pessoas. Todas as pessoas têm, né? Exatamente. Todas as pessoas têm, mas algumas têm o vazio preenchido, outras não. Algumas tentam preencher esse vazio de formas erradas, né? E acabam não conseguindo preencher. E outras pessoas nem sabem que existe vazio. E outras, né, estão cheias do vazio. Isso, estão cheias de vazio, de né? vazio, é algo que parece meio bem contraditório assim, mas é a realidade. Então tem muitas pessoas que também nem sabem que existe esse vazio, tem o vazio, mas não sabem que tem, mas e acabam vivendo, tentando preencher sem saber o que é, né? Então, exatamente. Então, para começar, vamos começar do início, vamos começar do princípio, que é o princípio de todas as coisas. O que é esse vazio? O vazio, a gente pode dizer assim de uma maneira bem didática, assim, né? Lembra lá, eu não sei se ainda hoje em dia o pessoal costuma usar lápis de cor ainda na pré-escola, né? Certo. Mas tinha aqueles lápis de cor com 12 unidades. Não, esse de 12 unidades era dos fracos. É, dos fracos. O bom era daqueles que tinham mais de 30. Mais de 30, né? Aí, tipo, tu ganhava aquele lápis de cor de 12 cores, né? Que tinha até o branco, que eu acho que ninguém nunca usou o lápis de cor branco, né? Eu sempre me perguntei pra que era o branco. Daí, depois eu acho de 20 anos de idade, eu descobri que o branco era pra apagar. Daí, depois de mais 20, eu descobri que o branco tu podia fazer efeitos com as cores. Tu pintava tipo vermelho, tu passava o branco, tu ia puxando assim, ia fazendo um degradê. Também eu ia fazendo degradê, sabe? Tem muitas aplicações pro branco. Eu não descobri isso na minha época. Então, inclusive eu ainda tenho de 30 anos atrás os lápis brancos lá em casa. Tô brincando. Não tenho, não. Ninguém acabava os brancos. O branco servia pra fazer trabalho em papel pardo. Eu sempre ficava pensando se existia uma folha de desenho preta. Olha, existia. Então daria bem pra usar, né? Uma folha preta com lápis branco. Olha ali, ia funcionar. Mas enfim, então voltando ao que era o vazio, tu saía com o lápis de cor de 12 unidades. Aí chegava o teu colega do lado mais cores, com aquele de 24. Boa!
Aí você olhava para aquele lápis pros teus 12 ali, já apontado nas duas extremidades, assim, né? Quem não fazia isso? Eu. E aí você olhava... Aí você olhava pro colega do lado e ele com um lápis de 24 cores. E aí você se sentia o pior dos coleguinhas, o pior dos alunos ali, porque você não tinha aquele lápis de 24 cores. Tu não tinha tantas opções. Não tinha tantas opções, né? Talvez muitas daquelas cores você nem iria usar, como verde musgo, por exemplo, né? Algo... ou azul água, dificilmente. E aí você pensava que você só seria feliz se você tivesse aquele lápis de 24 cores. E aí você passava o ano inteiro letivo incomodando seu pai e sua mãe para ganhar aquele lápis de 24 cores. Até que você ganhava o lápis de 24 cores. Você se sentia feliz, estava alegre, né, completamente com o seu lápis de 24 cores, mas aí, de repente, 24 cores não servia mais. Porque você viu na papelaria que tinha 36 cores. Que inclusive tinha um sistema de armazenagem dos lápis, assim, que era como se fosse uma gavetinha nas caixinhas. Ah, sim. Então, aquilo ali você sentia um vazio, você sentia algo com uma tristeza que você só achava que ia conseguir preencher quando você tivesse aquele seu lápis de 36 cores. E aí você começava todo o ciclo de novo para tentar o de 36 e você ganhava o de 36, ficava feliz ali pelo primeiro bimestre que chamava, segundo bimestre, e aí depois você não era mais suficiente, você queria o 48 cores. Agora eu nem sei em quantas cores já estão vendendo os lápis de cor. Quando chegava na 48 cores, tu descobria que tinha canetinhas hidrocor. Nossa! Ah, não. A outra geração. Ah, não, canetinha era muito mais, era né? Muito mais, né? Tu via que enquanto tu tinha um lápis de 48 cores, o teu coleguinha tinha caneta de 12 cores. De 12 cores. Ah, é menos cores, mas é canetinha. Ou seja, você nunca estava feliz. Nunca. Sempre tinha algo que te deixava para baixo. A vida girava em torno de buscar sempre algo melhor do que aquilo que tu tinha. Exatamente. E a gente achava, né, que era melhor. E enquanto você não tinha aquilo, você não era feliz. Exato. Então, na realidade, o vazio é isso, né? É uma realidade, é algo que existe mesmo, né? Como a fome, o cansaço. E geralmente esse vazio ele se manifesta quando a gente consegue alcançar os nossos objetivos. Pronto, consegui o lápis de 36 cores. Quando aparentemente a gente está no auge daquilo que a gente sempre sonhou, aquilo se manifesta porque aquilo não é mais suficiente. Eu tenho um belo exemplo sobre isso, que é a minha época que eu tocava em bandas, né? Opa, bandas. O que aconteceu? Eu tinha banda, né, e... Naquela época, né, eu sonho, né, o cara ser um rockstar, né? Rockstar, né? All-Star sujo, essas coisas aí, calça rasgada. Tocava bateria, né? E aí tinha cena musical da cidade, né? Um monte de bandinha, né? Tinha os shows, né? Cena underground, né? Tinha shows que faziam. E aí meu sonho era tocar num desses shows, né? Até que um dia eu consegui tocar nesse show. Opa! Aí ficou bom, hein? Não, aí o objetivo era ter a fama na cidade, né? Só na cidade, não buscava algo maior porque eu tinha outros objetivos na vida, mas como hobby, né? Então tinha essa visão, né? Aí, mais adiante, né? Aí depois que tocou uma vez um show, não, tem que ser a banda da noite, né? Sabe? A banda principal da noite. Top! Chegou a ser a banda principal da noite, né? O pessoal ali conhecia, coisa e tal. E daí depois eu abandonei essa ideia porque eu acabei caindo na real. E o resultado disso, né? Porque sempre que buscava mais, mas nada tava bom, né? Aí quando eu conheci a Cristo e eu descobri que isso não ia preencher meu vazio, né? Caí fora. O resultado, depois que todo mundo me conhecia, né? Eu era o cara que era famoso ali, né? Famosão. Isso. Famoso na cena ali, né? Na cena, não, né, no mundo, assim, na cidade. Não, por enquanto, era uma questão de tempo. Né? Não dava autógrafo. Não dava, não. Era só ali no momento, ali, né? O pessoal não usava... pessoal que frequentava, entendeu? O pessoal não usava camisetas com a sua foto. Não tinha. Também não era pra tanto. Não né? era pra tanto. Não. Aí... caí fora dessa vida aí. E aí, digamos assim, passou uns 6 meses ali e voltei lá pra só dar uma olhada como é que tava a situação. Ninguém mais me conhecia. Então tu vê que tudo, o vazio também, além de a gente tá sempre buscando,
A gente tenta preencher o vazio com coisas que não vão nos dar retorno. Tipo, tudo passa ali. Aquilo que a gente acha que vai nos dar um retorno é mero interesse. Tudo que a gente tenta preencher o nosso vazio assim com coisas momentâneas. Ali que coisas da moda. Isso, são coisas momentâneas. Então a gente normalmente busca preencher nosso vazio com coisas momentâneas. Comprar ali, que a gente falou, um carro, ter sempre o melhor das canetinhas, né? Melhor das canetinhas. Dos lápis de cor. Não vamos falar nem da massinha de modelar, né? Vamos deixar não, isso aí não vamos comentar, porque aí a gente já tá auge. falando dos caras top da sala, né? Exatamente. Né? Mas então, a gente agora sabe como que é, o que é esse vazio, né? Mas agora a pergunta, existe esse vazio dentro de nós, mas como que se originou esse vazio? Exatamente. Da onde surgiu? A gente pode começar lá do princípio, que nem eu falei no início do podcast, do princípio, da criação do homem. Da criação do homem, né? E na verdade, hoje isso é bem comum, né? A gente perceber, a gente sentir que as pessoas sentem isso, né? Quem nunca teve numa conversa com alguém e a pessoa diz, eu tô com uma tristeza, mas eu ando triste, mas eu não consigo entender. Poxa, né, eu tenho tudo, né? Pessoas de mais idade, assim, costumam dizer, poxa, eu já tenho uma casa, tenho família. Isso tu vê bastante com gente que tem uma condição financeira muito boa, né? O cara, tu vê, realmente, tem tudo, né? Tem tudo, poxa, eu não sei de onde vem, eu sinto que eu não sou completo, eu não sou feliz, né? Mas, poxa, eu conquistei tantas coisas, né? Hoje tenho uma família, tenho uma casa, meus filhos estão estudando, né? Tem vários carros ali que eu sempre quis. Né? Eu tenho tudo pra ser materiais e uma pessoa feliz. Mas só que, cara, parece que me falta algo, né? Eu ando triste, eu não sei o porquê, o que é essa minha tristeza, eu não sei de onde vem. Parece que falta que falta algo. Isso é o vazio. Isso é o vazio. E aí a pessoa tenta preencher isso, né? O que me falta hoje? Será que... O que me ocasiona essa tristeza aí, né? Poxa, eu tenho tudo. Tenho amigos, tenho família, mas me falta algo. Não sou plenamente feliz. É uma manifestação bem comum isso, né? É difícil a gente, numa roda de conversa, assim, vendo as pessoas falarem isso, né? Então é algo extremamente comum. Então vamos ver direitinho lá do início como se originou esse vazio, que é realmente algo que tem a ver com Deus. Exatamente, né? Então, para começar do início, do princípio, isso aí. Do início, como é que a gente faz, então, pra gente entender a nossa vida? Como é que a gente pode fazer quando a gente tem que entender alguma coisa que a gente faz? Perfeito. Vamos começar pela... Porque esse vazio tem que ter uma origem. Tem que ter uma origem. Ele tem a ver com o quê? Com a nossa vida. Com a nossa vida. Então a gente precisa entender, digamos assim, quem criou a nossa vida, né? Como... E para isso a gente precisa de uma televisão. Por que a gente precisa de uma televisão? Uma televisão nova, 0 bala. Quantas polegadas? Aqui as polegadas, vamos botar 32 polegadas. Tá, exemplo. Até a televisão popular, digamos assim. Tá, beleza, 32. Televisão nova na caixa, lacrada com aqueles isopores, aquele plástico. Tirei da caixa, botei na tomada, né? Já tô tudo armado ali. Apertei o botão de power, a televisão não ligou. Manda de volta. Manda de volta. Não ligou a TV. Tiro da tomada, vou lá, coloco de novo, aperto o botão de power, ela não liga. Nossa, o que fazer? Que desespero, né? O que você faz? Você vai no manual da televisão. Exato, porque muito bom. Só o manual vai dizer pra que aquela televisão serve e quais são os defeitos que ela pode apresentar e como solucioná-los. Exatamente. Aí você vai lá na parte de defeitos e olha, televisão não liga. Primeira questão, verifique se você colocou o cabo na tomada. Opa, tu colocou o cabo na tomada? Exatamente, foi colocado, né? E agora? E aí você vai ali tem todas as instruções que você precisa para conseguir ligar a sua televisão. Certo. Então, ou seja, quem criou aquela televisão, a empresa que fabricou aquela televisão, ela deixou um manual para quem adquirisse a televisão poder resolver os problemas da televisão. E isso acontece com a gente, com seres humanos. Nós temos um criador que, assim como o fabricante da televisão deixou um manual para resolver problemas, o nosso criador também nos deixou um manual para resolvermos os nossos problemas. Tá, mas como assim? Quem que é esse criador assim? E que manual que é esse? O criador é Deus e o manual se chama Bíblia.
Agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido, né? Na verdade eu já sabia disso. Já sabia Eu só disso queria te tudo, testar né? pra ver se tu sabia também. Então vamos ver se tu sabe isso aqui sobre a Bíblia, né? Que Deus inspirou 40 homens em 1500 anos para escrevê-la. Olha só. Todos os escritores em concordância, ou seja, nenhum se contradizia. Diversas profissões, né? Diversas profissões em todo o mundo, né? Ou seja, eles não se conheciam e escreveram todos sobre Épocas o mesmo diferentes, né? assunto. Épocas diferentes, né? E que o termo Bíblia quer dizer livros. Olha ali. Então a Bíblia é composta de 66 livros. Uma grande biblioteca, hein? Então quer dizer que se eu pegar a coleção do Harry Potter, é uma bíblia do Harry Potter. Não deixa de ser. São livros, né? Exatamente, são livros do Harry Potter, né? Mas só que daí a gente chama de outro jeito, porque Bíblia é Bíblia, né? Bíblia. Bíblia já- palavra de Deus. Ficou marcado já. Marcado. Direitos autorais, né? Isso aí. Então vamos começar então lá do início da Bíblia. Opa, Pra vamos lá. gente entender, porque como a Bíblia é nosso manual, eu tenho certeza que nesse manual diz pra gente como que começou esse vazio, por quê e tudo isso. Exatamente. E várias Lembro- outras coisas. E não tentem fazer da Bíblia como você faz com um jornal, né? Que você começa pelas páginas de trás, né? Por favor. Certo. não. Vamos começar pelo início, pela página 1. Hoje vamos começar do início então com o primeiro livro da Bíblia, que é o Gênesis. O que significa Gênesis, tu lembra? Gênesis é criação, né? É, alguma coisa assim. Gênesis quer dizer início. Início. Então vamos começar do início, do princípio do Gênesis. Do Gênesis, né? É muito do princípio, gente. Nossa, Vocês não é entendem. Inception de início. Exatamente, início. Nós devíamos ter começado no podcast falando sobre isso, que daí ia ser mais Inception ainda, porque ia ser no início do Gênesis, do início, do princípio. É muito princípio pra um dia só. E eu vou começar também, eu acho que a gente vai começar do capítulo 1 do versículo 1. Então, no Gênesis 1, capítulo 1, né, versículo 1, ele começa dizendo que no princípio, quem criou tudo? Deus. Deus criou os céus e a terra, daí depois ele criou todas as coisas que há, criou as plantas, criou os animais, criou tudo. Animais, Né? As águas, as estrelas. Isso. Tudo. E chegou um dia que Deus criou o homem. o homem. O homem. Então lá no Gênesis 1, 26 a 28, ele fala do homem e a mulher já. A Exatamente. gente sabe aquela historinha, acho que todo mundo conhece a história de Adão e Eva, né? Todo mundo já Que é ouviu a falar. da constelação de Adão, mas lendo lá Gênesis 1, 26 a 28, a gente tem que, disse Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E diz mais algumas coisinhas ali que o pessoal quiser ler, né? Então, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso não é que o Deus ele tem o nosso formato físico. Não. Não, quer É dizer porque que Deus é espírito, né? Deus, certo Deus Filho que se fez homem. Exatamente. Mas aí isso é história para um outro podcast. Mais adiante. Mais adiante, né? Hoje estamos no princípio. Hoje estamos começando a história. Então, Deus fez homem à sua imagem e semelhança. Isso ele é racional, ele é relacional, emocional, ele tem um livre-arbítrio espiritual. Pode fazer escolhas. Pode fazer escolhas, então ele pode se relacionar com outras pessoas, ele raciocina, ele é espiritual, ele se relaciona com Deus, Exatamente. né? Ele Então- tem emoções também, amor, sente medo, todas, não sei se Deus sente medo, mas o homem é emocional. O homem é emocional. É um dos Alegria, atributos, né? tristeza. É um dos atributos que Deus compartilhou com o É homem. isso aí, ou né? seja, algumas coisas que Deus tem que nos passou também. É a mesma coisa. Por exemplo, se você tem os olhos verdes, né? Você se casa, existe a possibilidade de você ter um filho com olhos verdes. Olha, amor, essa é uma possibilidade para nós. Né? Então, o que acontece? São coisas que o nosso pai nos transmitiu. Então, assim como Deus é racional, relacional, emocional e espiritual, a gente também é. Uma coisa bem interessante dentro desses atributos que Deus colocou pra gente é que a gente é um ser moral. A gente intui dentro da gente, através da criação de Deus, o que é certo e o que é errado. Isso aí. E daí depois, então, Deus colocou o homem num lugar muito especial. Não é? Perfeito. Aline vai ler pra nós então ali Gênesis 2, do 15 ao 17.
O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Guarda esse lugar, hein? Se ele comer da árvore, ele morre. Certamente. Né? Certamente. Então ele tinha um lugar especial lá. Ok. Eu vejo assim Adão, que era assim, o cara assim, ó, o que tinha tudo. Tinha tudo. Né? É aquela criança que tá. Os pais colocam numa salinha cheia de brinquedos, videogame, tudo, né? Massa de modelar. Nossa, Lápis de cor infinitas. Lápis de cores com, tipo, paletas de design, assim. Infinitas. Tinta guache. Não acaba as cores. Tinta guache. Isso, tá? Então tá lá a criança. Só que daí o pai diz: olha, eu não quero que tu mexa naquele vaso ali, ó. Porque se tu mexer, vai quebrar. Entendeu? Sim. Ou melhor, não coloca o dedo naquela tomada ali. Porque sim. Entendeu? Porque se tu colocar o dedo na tomada, certamente você morrerá. Olha, guri, não faz isso que tu vai cair do cavalo. Mais ou menos. Entendeu? E Adão era esse menininho. E ele tava lá no paraíso. Pra uma criança, uma salinha assim é um paraíso, né? Imagina. Tem tudo. Só que Deus diz: não faz isso, né? Deus colocou uma tarefa ali pra ele. Diz: ó, tu pode fazer o que tu quiser, né? Te dou liberdade, mas não come naquela árvore. Exatamente. E o interessante é a gente perceber aí que Deus disse o que ia acontecer. Ele disse. Ele avisou, né? Ele avisou. Tipo, depois se você fizer isso, a consequência é isso. Porque hoje o que as pessoas fazem, né? Ah, vamos fazer para ver o que vai acontecer. Ali não. Deus já, como Deus não... A gente vê na Bíblia que Deus não é um Deus de confusão. Ele já disse exatamente o que ia acontecer. Você morrerá. Mas só que a gente encontra um problema agora. Bom, Adão tá feliz ali, né? Tinha a Eva também, daí já, né? Então o homem e a mulher que tava ali, bonito ali, naquele lugar maravilhoso, não podia fazer aquilo, só que eles estavam em paz com Deus, eles tinham livre acesso a Deus. Imagina só ter um relacionamento direto assim com Deus, eles podiam ver a Deus, eles podiam conversar com Deus, era um amigo, né? Tem um relacionamento aberto ali, totalmente livre, né? Só que o problema é que Deus tinha um inimigo, né? Tinha um inimigo. E aí esse inimigo era um cara que Deus gostava bastante também, né? Era uma criatura de Deus muito especial. Uma criatura muito especial, uma criatura que assim tinha uma tarefa especial. Exatamente, uma tarefa especial. A gente vê que, nem vou ler porque é muito longo, né? Ali por Ezequiel 28, 13, 17 fala sobre essa criatura que era muito bonita e era rodeada de joias, né? E ela Liberada, tinha... assim... Isso. Super ficaria contente com o uniforme dessa pessoa. Exatamente. Cravejado de muitas coisas lindas e brilhantes. Ele era a criatura mais bela que Deus já havia criado. Sim, então ele era um anjo criado por Deus, que por causa de sua beleza teve uma ambição que o levou à revolta e à queda. Exatamente. E esse anjo... era um querubim, né? Era um querubim, um guardião, né? Ele era um guardião. Ele era o mais forte, o mais poderoso. Tipo, ele era o Anderson Silva, assim, dos anjos, digamos. Sim, ele era chamado Anjo de Luz, né? Anjo de Luz. O nome dele é Lúcifer. Lúcifer. Então tu vê que ele era alguém assim que tava lá, também tinha livre acesso a Deus, né? Deus gostava bastante dele porque tinha todas essas cravejado, né? Ele comandava uma série de outros anjos, né? Isso, então... Um terço deles. O que ele fez? Quis ser igual a Deus. Quis ser igual a Deus. Ele disse assim... Jovem, Gabriel. Ele disse: quero subir no trono de Deus, quero ser como o Altíssimo. Que noob. E aí que ele manifestou um sentimento no coração dele, na realidade uma série. Né? Ele foi orgulhoso, ele foi invejoso, né? Se revoltou, né? Se revoltou, né? Fez uma revolução lá. Saiu do ar. Deu alteração. Isso, fez uma revolução, Deus fez o quê? Não, porque Deus é um cara justo. Deus, que nem tu disse, né? Deus não aceita confusão. Não aceita confusão. Então se revoltou, teve ambição no coração, né? Queria ser como Deus, queria jogar Deus para escanteio, né? E disse: eu também sou poderoso assim. Só que não. Então lá em Isaías 14, 12 ou 15, a gente vê que Deus expulsou Lúcifer, né? E jogou ele para as profundezas lá do Sheol, a gente diz, né? Exatamente. Ou seja, Deus expulsou Lúcifer da presença dele, né? E disse: olha, tu não faz mais parte daqui, entendeu?
Então, e junto com Lúcifer foi um terço, né? A legião, né? Exatamente. Foi um terço dos anjos, ele levou junto. É que hoje a gente pode dizer que é os diabinhos, né? Exatamente. Os diabinhos menores. E aí surge um termo que é... Tudo isso aconteceu por causa de um termo que é muito falado, mas pouco entendido. Que é o termo pecado. Isso. Por que que Lúcifer foi expulso da presença de Deus? Por causa do pecado. Ele desobedeceu a Deus, de certa forma. Exatamente. O pecado é isso. É fazer algo contrário à vontade de Deus. Né? É errar o alvo. Então, qual era a vontade de Deus para Lúcifer? Era para Lúcifer ser o guardião. O anjo que estava iluminando tudo ali. Essa era a vontade de Deus para Lúcifer. Só que Lúcifer fez o quê? Eu não quero ser guardião, eu quero contrariar a vontade de Deus e ser melhor, Deus. Né? Ser melhor. Olha, acho que a gente pode até fazer um link. Porque veja só, Lúcifer, ele também era o cara que ele tinha tudo, se for analisar. Exatamente. Ele tinha tudo o que ele precisava, né? Só que, com essa revolta, com essa ambição, o que criou-se no coração de Lúcifer? Criou-se vazio. Um vazio. Um vazio. E aí, como que ele queria preencher esse vazio? Porque eu acho que Lúcifer, ele meio que perdeu o foco da situação. E ele pensou assim, bom, a única forma de eu preencher essa ânsia que eu tô tendo é se eu for melhor que Deus. Eu quero ser o Deus, eu quero ser adorado, entendeu? Eu quero ser isso. Eu acho que essa adoração vai preencher esse meu vazio. Só que ele estava enganado. Né? Exatamente. Entendeu? Como a maioria das pessoas vive colocando outras coisas dentro do vazio. Exatamente, só que não dá certo, né? A pessoa sempre vai acabar com o vazio. Exatamente. Então, e a gente tem que entender que Deus é um Deus santo. E santo, depois a gente vai ver mais à frente que santo quer dizer que não pode conviver com o pecado. Exato. Então, Deus tinha duas opções, ou sai ele, ou sai Lúcifer. O pecador e o santo não podem ficar juntos. Sim, esse mundo é pequeno demais. Esse mundo é pequeno para nós dois. Então, o que aconteceu? Deus, como sendo o Criador, todo-poderoso, afastou Lúcifer da presença dele. Lúcifer, sai do teu posto aí, Ou vou te seja, afastar um pouquinho. Exatamente. Então, Dá um passinho pra lá, Lúcifer, por favor. o que a gente deve guardar disso tudo é que o pecado nos afasta de Deus. Exatamente, o pecado nos afasta de Deus. Exatamente. Muito bom. Então ali a gente tem então que Deus tinha um inimigo e o homem ele tinha, como é que se diz, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus e ele tinha uma tarefa que era fazer as coisas lá, viver a vida dele, mas não comer do fruto proibido, porque senão ele ia morrer. Com base desse conhecimento que Lúcifer tinha, claro, né? Exatamente. Que o inimigo de Deus faz? Ele faz um teste com o homem. Ele diz assim, tudo bem, eu vou, mas eu vou levar mais gente comigo. É, mais ou menos. Né? Levou um terço dos homens, não foi o suficiente. Eu vou, mas não vou sozinho, entendeu? E aí ele focou no homem. Isso aí. Então a gente vê lá em Gênesis 3, do 1 ao 6, que houve um teste para o homem. Um teste. Então veio lá o quê? Veio a serpente, que não necessariamente era uma cobra. A gente vê isso aí, né? Tipo, não necessariamente era uma cobra. Era o mais astuto dos animais que o Senhor Deus tinha criado. Exatamente. Então a serpente significa um animal astuto, né? Exatamente. Então assim, foi lá a serpente e falou com quem? Com a mulher. Não que a mulher é a raiz de todos os males, não. Porque Deus falou pra quem não comer? Pro homem. E cadê o homem que não tava do lado da mulher? Exato. Então a mulher meio que ela foi ingênua, né? Ela acreditou, ela foi lá e a serpente ofereceu. Porque onde eles estavam, no paraíso, não existia maldade. Então por isso que ela não sabia como lidar com essa situação. Então daí a serpente chegou e passou um migué, né? Na verdade, o que é o paraíso? É um lugar perfeito, onde não há maldade, onde não há tristeza, onde não há engano, onde não há confusão. Ela não estava preparada por isso. Exatamente. Por ser enganada, né? Ela não estava esperando, né? Então a serpente foi lá e passou o migué nela. Disse, olha, sabe por que Deus não quer que vocês comam esse fruto? Porque vocês vão ser que nem ele. Exatamente. Lúcifer estava louco para comer daquele fruto. Só que quando ele comeu, ele morreu. Então, porque vocês vão ser que nem, vocês vão conhecer o bem e o mal, né? Mais ou menos isso, né? Ter o senso moral que a gente falou lá atrás. Isso, então vocês vão poder saber, vocês vão ter o conhecimento que Deus tem, né? E aí a serpente disse, certamente vocês não vão morrer. Ele falou isso aí pra assustar vocês. Mentiroso!
O pai da mentira, né? Da mentira. Então, porque vocês vão comer, seus olhos vão se abrir, vocês vão conhecer muitas coisas, vocês vão saber tudo que Deus sabe. Por isso que ele não quer que vocês comam. E Eva caiu no conto do vigário, né? Foi lá e comeu do fruto. E aí, nada aconteceu até então. Até então nada tinha acontecido. Ela chegou e foi lá falar com Adão. E disse: Adão, meu marido, come aqui do fruto também, né? Olha, a serpente me disse que se a gente comer, a gente vai conhecer do bem e do mal. Tranquilo. Nós vamos ser que nem Deus, vamos comer, não tem problema, a gente não vai morrer. E daí Adão comeu, e no momento que Adão comeu, o que aconteceu? Seus olhos se abriram e eles viram que estavam nus. Exatamente. Então eles viram e eles ficaram com vergonha. Ficaram envergonhados um do outro, né? Então eles se esconderam, né? E aí Deus apareceu, chamou lá, né? Meus queridos, onde estão vocês, né? Estamos escondidos, né? Esconde. Estamos aqui, mas aqui por aonde? que vocês estão escondidos? Aqui em qualquer lugar. E aí aparece lá com, né? Envergonhados, né? E aí Deus sacou tudo. Deus já sabia, né? Já sabia. Deus conheceu, sabia. Acho que Deus tinha um sinal que quando fosse tocado no fruto, tirar uma sirene lá, né? Na verdade, Deus foi fazendo as perguntas porque ele queria que o homem reconhecesse. Exato, isso aí. Exatamente. Deus queria testar o homem para ver se ele ia reconhecer que tinha errado, ia reconhecer o pecado, né? Isso, então ali o homem pecou. Por quê? Desobedeceu a Deus, não cumpriu uma ordem, né? Exatamente. Deus disse, é simples, é a lógica do 1 mais 1. Tem uma ordem, isso tem que ser cumprida. Se a ordem não for cumprida, vai ter a consequência. E a consequência, Deus falou lá, onde, Eline? Lá em Gênesis 2:17. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Então, como assim morrer? Se o homem tá aí em volta, caminhando, andando... Será que Deus deu um headshot na cabeça dele? Pois é, como é que vai ser? O homem tá aí em volta, gravando podcast, ouvindo podcast e não tá morto. Exato, é que esse morrer que ele disse ali, que foi também o que aconteceu com Lúcifer. De certa forma, Lúcifer também morreu. Sabe quando a gente diz assim, por exemplo... né? Hoje a gente não faz mais isso porque não é o certo, né? Mas eu lembro que convivia no colégio assim, com umas pessoas, né, que não conheciam a Deus, dizia assim: tu morreu pra mim. Morreu pra mim. Não quero mais conversa contigo, né? Então foi isso. Morrer significa separado. Morte é separação. Isso, então assim, o homem morreu pra Deus. Exatamente. Assim como Lúcifer morreu pra Deus, ele foi separado da presença de Deus. Exatamente. Então aquilo que tinha lá no paraíso, o homem foi expulso do paraíso, teve que ficar de fora, né, dos portões do paraíso, não podia mais entrar, porque tinha os outros guardiões lá, né, cuidando, não vai entrar nunca mais. Quer dizer, nunca mais não. Enquanto tu estiver ali, né, vai pagar ali o preço do que tu fez. E ele acabou ficando separado da presença de Deus. Ou seja, aquele relacionamento que ele tinha livre antes com Deus, direto, ele não tem mais. Foi cortado. Foi cortado. Então ele ficou separado. Então, separado de Deus, nasce o vazio. Porque lá no paraíso ele vivia uma vida completa, né? Exatamente. Ele tinha um propósito. Exatamente. Ele sabia por que ele foi feito, né? Sabe aquelas perguntas, por que vim, por que estou aqui, para onde vou? Ele tinha resposta para essas perguntas. Exato. Ele sabia de onde ele tinha vindo, ele sabia por que ele estava ali no paraíso, né? E ele sabia o que ia acontecer, para onde ele iria. Só que no momento que ele pecou, ele não teve mais respostas para essas perguntas. Ele perdeu a identidade dele. E ele perdeu muito mais do que isso, ele perdeu também a segurança, né? Antes ele sabia que Deus amava ele, que ele tinha o amor mútuo um do outro e tinha um lugar estável para ficar. Quando ele pecou, ele saiu da presença de Deus, então Deus não amava mais, ou pelo menos ele não conseguia mais ver esse amor. Exato, ele não sabia que Deus, porque Deus continuou amando, mas ele não sabia mais que Deus tinha esse amor. Exatamente. E também, como houve essa confusão através do pecado, de Adão brigar com Eva e Eva brigar com Adão e tentar ver quem foi o culpado pelo pecado, também esse amor mútuo dos dois se enfraqueceu. Eles não conseguiam mais ver a demonstração de amor que eles tinham antes. E isso deixou o homem inseguro. O homem, no sentido geral, o homem e a mulher. Sim. Então fragilizou muito. Então cresceu ainda mais esse vazio.
E também não tinha mais um propósito, né? Que nem foi comentado. Que nem tem aquele livro lá, Vida com Propósito, né? Diz que a gente não tá aqui por acaso. Não. E aí eu me pergunto por que existia um livro que tem que dizer que existe um propósito na nossa vida? Porque realmente o homem não sabe qual é o propósito. Tem um estudo até lá naquilo lá que foi perguntado para vários filósofos, vários cientistas, qual que é o propósito da vida? Ninguém sabe responder. Não existe uma resposta do porquê a gente existe. Exatamente. Agora, existe um local que tem essa resposta, que é o manual da O vida. manual do fabricante. Exatamente. Ali tem o propósito disso, porque a gente falou, qual que é o propósito da televisão? Passar imagens. Exatamente. Lá no manual tá escrito, a televisão, quando estiver funcionando, vai passar imagens. Tem na capinha lá, televisão com uma imagem bonita. Esse é o propósito da TV. Exatamente. Entreter. É. Então, a gente vê que separado ali, o homem nasceu esse vazio que antes estava preenchido. O homem sempre teve esse vazio, de certa forma. Só que antes, na presença de Deus, ele estava preenchido totalmente. Preenchido. Né? Pra ficar mais simples o pessoal entender, né? Então, antes ele estava preenchido totalmente por Deus. E aí separou de Deus, esvaziou-se de Deus. Então, o vazio ficou vazio. Vazio mesmo. Por que a gente não consegue preencher esse vazio com várias coisas? Porque esse vazio ele tem um tamanho muito grande. Em uma forma específica. É. Então, qual que é o tamanho desse vazio? É o tamanho de Deus. E a forma de Deus. Exatamente. Então a gente pode tentar encher esse vazio de um monte de coisas, mas nunca vai preencher. Imagina um quebra-cabeça enorme, que ele parece que está completo, mas que falta uma única peça. Essa peça Que tem um formato diferente de todas as outras. Essa é a nossa vida. E essa peça é o vazio. E é somente aquela peça, que é Deus, que pode completar esse quebra-cabeça. Aquele buraquinho. Não adianta você tentar colocar uma outra peça, de uma outra forma, de um outro tamanho, que vai só se criar uma ilusão. Não vai preencher totalmente aquele quebra-cabeça, completar o quebra-cabeça. Ela vai tapar o buraco, mas não vai encaixar perfeitamente. E hoje todo homem busca o que perdeu. E que se ele busca o que perdeu é porque um dia teve. Isso, muito bom. Ninguém busca o que perdeu se não teve. Exatamente. E tudo isso se resume na sede, no relacionamento com Deus, num lugar chamado paraíso. Muito bom, acho que é isso, né? Então, resumindo, né? Todo mundo tem um vazio, esse vazio só pode ser preenchido por Deus e esse vazio nasceu por causa do pecado. Exatamente. Então, o que a gente tem que tentar levar dessa lição aqui é o conceito de pecado e o conceito de morte. Exatamente. Ou seja, pecado é desobedecer a Deus e morte é se separar de Deus. Isso aí. E o vazio é a ausência de Deus na nossa vida. Muito bom, então acho que por hoje é só, né? Acho que é isso. Não, mas pera aí, nós vamos deixar o pessoal assim e agora? Estamos com vazio, como é que a gente faz isso? Então, os próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Vai ter a lição 2. Vai ter a lição 2. No próximo podcast, não vou falar sobre o que a gente vai falar. Não vou falar. Deixa no suspense, eu acho. Suspense. Você não vai explicar como o homem vive longe de Deus? No próximo podcast. Agora tu entregou o jogo, João, mas tudo bem. É isso aí, então. Por hoje a gente fica só com vazio mesmo. Quer dizer, não vamos ficar com vazio, né? O meu vazio tá preenchido. O vazio tá preenchido. Não vamos ficar vazio, né? Vamos ficar cheio. Então hoje a gente fica com vazio, cheio. No próximo a gente saber como que o homem tá vivendo longe de Deus hoje. Nessa situação. A situação não tá boa não, viu? Mas pelo menos tem esperança. Pelo menos a gente não tá tão desnorteado na vida. A gente sabe que agora existe um vazio. E por que tem esse vazio? Exatamente. Já teve pior, viu? E a gente sabe que não é culpa de Deus que existe vazio. Não. Você tem que culpa o homem. Não culpa só Adão, culpa todo mundo. Exatamente. Porque Deus tá aí. E a gente pode buscar ele, só que a gente não busca. É que é muito mais fácil a gente botar a nossa culpa em alguém do que reconhecer os nossos erros. Exatamente. Acho que foi uma grande lição que Deus deu pra Adão, né? Pro homem, no caso, né? Eu fico falando Adão, mas é pro homem, porque Deus falou, olha, o que tu fez? Como que tu fez? Para que ele realmente reconhecesse que... Feito cascatinha. Homem, quem disse que você está nu? Exato. E o homem disse, foi a mulher que tu me deu. Mulher, por que tu comeu do fruto? Porque a serpente me deu. Aí ele... A serpente ele nem falou, né? Nem falou, mas a serpente, né? Mas enfim, todo mundo
sempre tenta colocar a culpa de seus erros No próximo? no próximo. Então, novamente, né, pra finalizar, agora a gente tá finalizando, finalização da finalização. Uma finalização temporária, né? Isso, claro, do episódio, Do né? episódio. Então, por hoje é só, né? E não percam os próximos, que a gente vai falar um pouquinho mais pra complementar o que a gente falou hoje, Exatamente. né? Então, João, tu tem alguma dica pro pessoal aí pra deixar uma tarefa, uma coisa assim? Sei lá, vamos ver como é que... Se a gente quer ver hoje como o homem vive longe de Deus, vamos reparar no que está acontecendo na nossa volta. Vamos olhar um pouco da televisão, vamos prestar atenção nos jornais, pra gente ver como é que esse homem aí, o que ele tá buscando, como é que ele tá vivendo, o que ele tá fazendo. Vamos tentar assimilar isso aí, né? Essas notícias que a gente tá vendo no mundo, pra gente ver como o homem vive longe de Deus. Isso aí, tá bom. Certo? Beleza, Edson. Beleza.